Parte da manhã, temos muitos convidados ainda ao longo do dia, mas se você quiser participar, deixa ali no nosso chat, bmcnews.com.br, vai lá em ao vivo, assista ali a nossa programação ao vivo e coloque ali seu nome para fazer sua pergunta ali no chat. Vamos falar agora com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais, que está chegando agora na nossa programação. Professor, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Paulo. Muito obrigado. Obrigada. Professor, eu queria falar um pouco, voltar a falar um pouco mais em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No vídeo ali, que tem uma página que acompanha as ações das armas ucranianas, houve ali uma publicação na segunda-feira, onde ficaram até muito famosos, vamos dizer assim, nas redes sociais, alguns vídeos mostrando um momento em que um helicóptero russo foi interceptado por um míssil lá na Ucrânia. Foi muito especulado que, na verdade, aquele tenente-coronel Sergei Gurdorov estaria naquele avião onde teria acabado morrendo com aquela explosão. Ele pode ser realmente... essa é uma questão que ficou ali muito sendo falada, que ele poderia ser aquele coronel russo número 55 a morrer durante o conflito, segundo um levantamento até de um próprio tabloide britânico, trouxe essa informação. Como é que está exatamente a repercussão desse episódio? Por que a gente viu tanto se falar isso nas redes sociais? E ali na imprensa em si parece que faltaram algumas informações mais confiáveis, vamos dizer assim, em relação a esse episódio. Bom, Paula, sabe que uma guerra é vencida também no aspecto psicológico. E todo esse momento que nós temos visto é um momento de ascensão, digamos assim, da ofensiva russa. Ou seja, a Rússia está com uma certa vantagem, ela tem consolidado as posições ali na parte oriental, na região de Donbas, consolidou ali aquela ponte terrestre que ela procurava entre a Crimeia, os portos do sul, o Mar de Azov, e ela tem avançado de modo consolidado rumo ali aos outros portos que temos ainda ali no litoral para serem conquistados. Então, esse ponto principal faz com que a propaganda a favor da defesa ucraniana cresça. Então foi um episódio que foi bastante utilizado. Tem outros também, porque há mísseis que atingiram ali algumas regiões da Rússia e tem sido propagandeado isso, mas é a tentativa de manter, digamos, o moral da tropa. A Ucrânia está num momento difícil, já mesmo a Inglaterra, a Grã-Bretanha já tem dito que a ofensiva russa pode se esgotar em razão de um, digamos assim, um escasseamento de recursos, mas isso pode levar meses. Então, toda a inteligência militar ocidental tem visto que essa guerra é uma guerra duradoura, vai demorar para ser resolvida e, mais importante, neste momento, a Rússia está com vantagem. Ou seja, o recuo que a Rússia fez nos últimos 2 meses para consolidar suas posições litorâneas e na região industrial ali de Donbas, tem sido bem sucedido. Nós não gostamos de admitir isso, no sentido de ver a invasão como ilegítima, mas do ponto de vista militar foi uma estratégia bem sucedida, abandonar o Kiev, concentrar os esforços naquela região que permitiria, digamos, ali uma alavancagem econômica mais rápida. O que eu quero dizer com isso? É uma região fortemente industrial, tem produtos que são interessantes, até mesmo para a ofensiva militar russa, é uma região com gás, é uma região com os principais portos, inclusive os portos como o de Mariupol, eram portos que forneciam principalmente para a Rússia. Então, a estratégia toda consolidou esse combinado econômico e militar e vem logrando frutos, sobretudo num cenário em que a Rússia foi sendo, digamos assim, punida e perdendo muito acesso à economia internacional. Então, conforme ela vai conseguindo ter acesso à economia ucraniana, ela vai lentamente compensando esse processo e resistindo mais às sanções que nós temos visto. Então, essa guerra psicológica que nós temos visto com as imagens de redes sociais, que tem um impacto muito maior em meio à tropa, à população, aos voluntários, ao alistamento, em razão disso, desse difícil momento em que as forças ucranianas têm passado, apesar de todo o apoio que as potências ocidentais têm dado à Ucrânia.
Professor, inclusive, né, queria trazer aqui uma outra questão em relação a esse assunto. No último discurso, né, que a gente viu, inclusive, do Putin, quando ele estava até falando ali, comentando em relação a... eu não me lembro exatamente a data, mas ele falou naquele discurso do Fórum Econômico de São Petersburgo, acho que foi essa semana, no começo dessa semana, se eu não estiver enganada. Ele falou que as sanções ocidentais contra Moscou são tolas e que fracassaram e que, na verdade, o próprio Ocidente estaria ali sendo muito impactado, até mais do que a própria Rússia, em relação a essas sanções. Eu queria entender a sua opinião em relação a essa declaração do Putin. Você concorda aí especificamente que as sanções acabaram prejudicando até mais o Ocidente? A gente vê a Europa sofrendo bastante, né, especificamente ainda, né, por conta de todo esse conflito e principalmente em relação àquela questão do próprio gás ali, da dependência do gás. A própria Alemanha já está queimando carvão ali numa tentativa também, né, de reduzir essa dependência. Porém, a gente vê ali, né, eles dizem que estão usando carvão mineral de uma forma até temporária ali, de uma questão de emergência. Mas você acredita que realmente, nesse sentido, o Ocidente, especificamente a Europa, ainda esteja sofrendo mais até do que a própria Rússia sobre essas sanções? Sim, é correta a avaliação do presidente Vladimir Putin, porque um país que é muito fechado como a Rússia, quando ele sofre sanções que atingem especialmente o comércio internacional e as transações financeiras internacionais, e você tem do outro lado países que são dependentes dessa grande economia, num certo sentido, sobretudo de uma forma específica, que é o gás, e são países abertos. Os países abertos estão em desvantagem em relação ao país fechado, que tem uma economia mais fechada. E esse impacto que ele está falando não é uma novidade, né? Já havia esse temor desde o início, especialmente para os países muito dependentes, como a Alemanha, porque quando você impacta a Alemanha, e várias economias são ligadas à produção alemã, sobretudo as europeias, né, você começa a impactar essas outras economias por um efeito ali em cadeia. E o gás é fundamental, porque a Alemanha foi mudando a matriz energética, abandonando a energia nuclear, foi ficando cada vez mais dependente desses combustíveis fósseis, né, e tentando compensá-los com energias renováveis, mas isso é um processo que demoraria muito tempo. E aí, quando você tem uma guerra dessa, todos são muito impactados, e a Alemanha, apesar das sanções não terem sido do tipo de proibição de importações, há danos em gasodutos, né? Há uma redução do fornecimento, e a Rússia tem usado isso para quebrar o contrato, ou seja, dizendo que o fornecimento está sendo reduzido não como retaliação, mas em razão de danos materiais na infraestrutura. Então, todo esse processo faz com que esses países tenham que acomodar um choque, às vezes de 10%, 20%, 30% do seu principal fornecedor de energia. Outros países estão tendo que, em razão até de um posicionamento político, dizer que vão cortar o gás e tentar, assim, achar outros meios e outras fontes possíveis. Mas o sistema energético mundial, ele já está sempre no limite, ele não opera com grande faixa de manobra, né? Ou seja, a margem é pequena. Então, quando o Putin diz isso, em que a Rússia está menos impactada, ele tem razão. A Rússia é uma economia muito fechada. Ela é muito autárquica, como nós dizemos, ou seja, os principais elementos necessários para ele continuar conduzindo a guerra continuam sendo produzidos dentro da Rússia. Ou seja, os alimentos continuam sendo produzidos dentro da Rússia, a população tem pouca possibilidade de se insurgir politicamente, em razão de alguma escassez de algum item alimentar, ela vai se adaptar à cesta de alimentos disponíveis. A produção militar russa, ela é toda nacional, né? Ou seja, ela é interna. A principal matéria-prima necessária para manter esse arsenal sendo substituído e produzido é possível de ser feita ali na Rússia, ou seja, a parte siderúrgica, a parte tecnológica, os principais componentes são todos locais. E, além de tudo, agora ela está tendo acesso à região industrial da Ucrânia, né, que é um grande fornecedor também dessas matérias-primas pesadas, né, como metais e outros derivados. Então, assim, ele tem razão nisso. É o lado mais complicado dessa guerra, porém, não quer dizer que isso vai ser a história daqui 6 meses, Paulo. Por quê? Daqui 6 meses, talvez nós tenhamos uma outra situação. Digamos assim, que os grandes cargueiros transportadores de gasodutos possam ser produzidos, fabricados. Então,
muito do gás americano pode ser levado, por exemplo, para a Alemanha daqui a 6 meses, né, por meio de navios. Outras alternativas podem surgir. A produção, algumas usinas nucleares que estão para ser descomissionadas na Alemanha podem ver uma certa extensão, apesar de hoje ser uma grande ilegalidade fazer isso. Em uma situação de guerra, pode ser que a Alemanha reforme essa decisão de descomissionar as usinas nucleares. Outra coisa que nós estamos vendo no presente é que a Alemanha tem aumentado ali a queima de carvão, né? Então, assim, a situação agora é vantajosa para o Putin, né? Ou seja, ele está conseguindo manter, inclusive, não só essa produção interna, mas também ele está recebendo dinheiro, porque quando ele exigiu que as economias que comprassem gás pagassem em rublo, né, ele conseguiu, digamos assim, dar um drible nas sanções e ele está recebendo dinheiro do exterior para cumprir suas obrigações financeiras. Então, o Estado russo está longe de quebrar financeiramente, que essa era toda a intenção das sanções, fazer com que a Rússia entrasse ali num colapso econômico rápido e aí talvez forçassem ou um recuo do Putin ou uma troca de regime, como se diz, ou seja, que a elite conseguisse se articular para derrubar o Putin. Mas nada disso está no horizonte. Inclusive, no momento presente, o Putin tem se consolidado em meio à população e à elite como uma grande liderança, e tudo indica que assim vai continuar, Paulo. Acredita, então, que talvez, de repente, né, toda essa questão, essas pressões econômicas, energéticas, até que nós estamos debatendo aí, num curto prazo, pode até fazer já com que os países aqui ocidentais comecem a pensar em ceder ou até reduzir as sanções? Eu estou até perguntando isso porque eu vejo ali, né, algumas empresas que saíram da Rússia, o McDonald's, por exemplo, né, ele voltou com outro nome, né, ele mudou o logo, ele mudou o nome, mas o sanduíche é o mesmo, a questão toda ali, né, de quem ia no McDonald's é o mesmo, só mudou exatamente o nome especificamente, mas já deu um passo atrás e voltou. Será que, de repente, isso também pode começar a acontecer com as sanções desses outros países aí, justamente em reflexo disso tudo que você trouxe agora pra gente? Olha, as sanções, eu acho que elas não vão ser revogadas no curto prazo. Tá. O que nós estamos vendo neste momento presente é uma pequena escalada do conflito. Eu diria que nós estamos vendo o que poderíamos chamar do início de uma guerra mundial de baixa intensidade, né? Ou seja, vários países estão se envolvendo, muitos lances de baixa intensidade estão acontecendo, lançamento de mísseis, testes nucleares, mísseis interbalísticos, fornecimento cada vez maior de armamentos um pouco mais pesados por parte dos Estados Unidos para as forças ucranianas, muitos países sendo impactados e tentando se envolver no conflito de uma ou outra maneira, né? Então a gente está tendo uma ampliação do conflito, né? E as sanções, elas têm um certo problema, porque quando você erra o momento de aplicá-las, você não pode tirá-las, porque aí você dá um sinal péssimo, né? Porque a partir do momento que você tira, é como se você tivesse cedido ao conflito, né? Ou seja, a parte que é a agressora. Então, se você retira as sanções da Rússia agora, você diz para a Rússia, continue o que vocês estão fazendo, né? Destruam as cidades, né? Intensifiquem os ataques, cortem o gás, porque nós não aguentamos, né? Então, assim, agora nós não vamos ter uma retirada, nós estamos no momento de escalada do conflito, mas não em termos tradicionais, né? Antes, quando nós falávamos de escalada, nós sempre imaginávamos que as grandes potências iam se aproximar e iam combater, mesmo que fosse numa guerra por procuração como essa. O que nós estamos tendo, na verdade, é mais e mais gestos militares acontecendo, mais e mais fornecimento de armas, e uma tentativa de fazer com que os ucranianos resistam por mais algum tempo, porque a minha avaliação, Paula, é que o grande lance do próximo, desse tabuleiro ucraniano, desse triste tabuleiro, é conseguir cortar por completo a importação de gás russo. Tá? Isso é o que as potências ocidentais estão tentando fazer. Por quê? Se eles cortarem o fornecimento de gás russo, aí sim eles vão conseguir forçar um colapso financeiro do governo do Putin. E aí eles podem conseguir o que eles intentaram nas primeiras sanções. Como elas falharam, né, agora eles vão ter que achar uma alternativa, nós sabemos, é o gás americano,
né, que vai ser a principal fonte ali para suprir esse grande exportador. Nós esquecemos, né, que junto com a Arábia Saudita, a Rússia é o outro grande exportador, exporta em termos de energia, em termos de quantidade ali de BTUs, é a mesma quantidade. Então, quando uma figura dessa sai de cena, você não substitui facilmente. Inclusive, né, queria trazer aqui uma outra questão, puxando mais para o lado até econômico, porque a gente tem acompanhado, inclusive ontem, o presidente do Fed, né, o Jeremy Powell, fez um discurso lá para falar da questão do ajuste da política monetária. Inclusive, agora há pouco a gente também estava acompanhando o próprio presidente do Banco Central aqui do Brasil também falando sobre a questão da nossa inflação, né, dessa inflação global. Ontem, o próprio Fed, né, o Jeremy Powell, ele atribuiu toda essa pressão inflacionária às questões aí, né, que os Estados Unidos têm vivido por conta do conflito lá no leste ucraniano, né, e até o próprio Joe Biden falou recentemente de que a culpa toda disso, né, seria realmente por conta dessa guerra. O Putin, ao contrário, já falou que a culpa, né, dessa pressão inflacionária, principalmente dos grãos, né, dos Estados Unidos. Jogou ali a atribuição a essa culpa ali para os Estados Unidos por conta de toda essa pressão inflacionária, principalmente, especificamente, né, até estava lendo aqui novamente, em relação à questão dos grãos, né? Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esta questão, porque assim, a gente vê, né, claro, cada um ali, né, tentando puxar o seu lado, mas o Putin está atribuindo muita culpa aos Estados Unidos. O que necessariamente ali, o que significa exatamente que ele está ali trazendo essa questão de ter sido os Estados Unidos, de repente, lá no início, né, desse conflito, o grande responsável por ter incentivado a Ucrânia, de repente, a fazer a adesão à OTAN? O que será que o Putin quis dizer especificamente quando ele atribui a toda essa responsabilidade aos Estados Unidos, na sua visão? Olha, o primeiro ponto é que os Estados Unidos interveio ali no conflito de uma maneira pró-ucraniana, fazendo que, na visão do Putin, o conflito se estendesse, né? Ou seja, para o Putin, a guerra só não foi uma blitzkrieg, no sentido de uma guerra relâmpago, que ele conquistasse a Ucrânia e Kiev em uma semana, em razão dessa intervenção dos Estados Unidos e das potências europeias. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto em que ele tenta entrar nesse debate é um pouco para ele se colocar como um grande líder, uma grande voz mundial, no momento em que os Estados Unidos não tem um presidente, digamos assim, que traz uma voz tão contundente no cenário internacional. Então, o Putin consegue tenta falar no mesmo tom e sobre os mesmos temas, né? Ou seja, tentando vender a Rússia como uma grande potência, um grande player internacional, e isso para ele é interessante, porque funciona muito como um discurso para o público interno, né? Se nós olharmos bem a cenografia que o Putin monta nessas declarações, ela é toda voltada para o público russo, né? Os discursos são em russo, né? Não tem ali uma tradução, não há jornalistas quase cobrindo da grande imprensa internacional, são coisas bastante... são cenas ali de dentro dos palácios, tentando mostrar uma certa altivez. Então, assim, o Putin tem sido um grande estrategista jogando nesses dois tabuleiros, o interno, doméstico, e o externo, o internacional. Mas, do outro lado, tanto o discurso do Biden quanto do Powell tem realmente a ver com o aumento dos preços, né? A fala também recente, mais contundente, foi com relação ao frete marítimo, né, que aumentou em 10 vezes, e isso tem um impacto direto no preço das commodities, especialmente grãos e outros itens importantes dessa pauta do comércio internacional que circula ali por todos os países, né? E, por outro lado, você tem um momento de pandemia que gerou um choque na oferta, né? Ou seja, a produção caiu. E agora você tem um outro conflito que gera um outro choque na oferta e, ao mesmo tempo, desorganiza a demanda, né, em razão dos preços já estarem complicados, as economias estarem patinando, ou seja, a renda das pessoas estarem um pouco abaixo do esperado, ou do que poderiam estar. Então, tudo isso faz com que haja um fundo de verdade ali na fala do governo americano e do Fed, porque realmente o conflito intensificou um processo
de crise econômica que todos esperavam que, com o arrefecimento da pandemia, nós entrássemos numa fase de recuperação. Esse ano seria um ano de recuperação econômica, né? E nós estamos tendo uma intensificação. E esse conflito é uma situação que nem tanto pelo impacto direto. Eu vejo muitas vezes um superdimensionamento do conflito, como se ele estivesse desorganizando toda a economia, porque são grandes economias disputando. Não, realmente, do ponto de vista da produção agrícola, são economias importantes e energéticas também, né? São o maior país em termos territoriais da Europa, né, pegando só a parte da Rússia europeia, e o segundo maior país em termos territoriais da Rússia, da Europa, que é a Ucrânia. Depois vem a França. Então, claro, tem uma escala grandiosa, são grandes forças militares, mas o impacto todo é um pouco pela conjuntura, ou seja, a capacidade da Rússia de desferir um ataque daquele tipo contra um país que estava se aproximando do Ocidente, né, uma guerra dentro da Europa, em pleno século XXI, num contexto em que o ferramental de negociação e multilateral estava posto, né, ONU, Conselho de Segurança, ou seja, posto, e um conflito desse teria que ser evitável, pelo menos dentro da Europa, né? Então, isso tudo faz com que os preços e a apreciação de risco internacional suba demais. Esse é o ponto, subiu demais e aí ela não vai refluir, né? Não vai refluir, ou seja, agora essa guerra tem que se resolver e ela, a meu ver, ela está tendo cada vez mais um horizonte sendo estendido. É diferente das guerras normalmente que nós vemos um avançar e a gente começa a ver um horizonte de encerramento, né? Ou seja, a inteligência britânica está achando que a guerra vai acabar não porque o conflito vai se resolver, eles acham que a Rússia vai ficar sem recursos militares, como se fosse uma guerra de exaustão, né? E eu acho que é uma apreciação bastante equivocada, né? Porque o arsenal russo é muito grande, né? Dá para destruir várias vezes ali a Ucrânia, né? Então não é tão simples assim. E para você mover tanques, helicópteros, aviões, embarcações, você precisa do quê? Basicamente, a existência desses itens, pessoas, a tripulação e energia. Tudo isso a Rússia tem bastante, né? Então, acho que é um pouco de pensamento mágico, digamos assim, um desejo que seja assim, mas nós estamos num cenário em que a inflação não vai refluir como se imagina, por isso que todo esse repique nas taxas de juros aí mesmo do FED vão demorar para surtir efeito, né? E vão talvez tornar o preço dessa guerra ainda mais custoso, porque é como se fosse o efeito de uma sanção em você mesmo, né? Ou seja, a guerra inflaciona, e aí para você tentar segurar você aumenta a taxa de juros e aí você deprime a sua economia. Então, até conectando com a sua questão anterior, é mais sinal de que o Ocidente vai pagar ainda uma taxa por meio ali de uma queda da economia para segurar a inflação. Ou seja, vai pagar uma taxa por essa guerra, ou seja, vai arcar com uma sanção que ele não se atribuiu, mas vai ter que arcar. Então, assim, nós estamos numa situação bastante diferente dos outros contextos de conflito internacional. É uma novidade, né? Eu acho que falta um pouco dizer isso. É uma novidade, né? Nós estamos tateando um mundo novo aí, Paulo. Aí, né, por trazer a sua visão, ajudar a gente a entender realmente, né, os reflexos econômicos de toda esta questão. O conflito ainda continua, se arrasta por meses, estamos sim, né, sofrendo muito esse impacto inflacionário, essas outras discussões ainda, principalmente em relação aos combustíveis, né, que tem pesado muito nessa pressão inflacionária no mundo todo, inclusive Estados Unidos já, né, com uma gasolina mais alta, até o próprio Biden tentando aí segurar a questão dos impostos federais também por lá, numa tentativa de segurar o preço. Aqui no Brasil não muito diferente, temos outros problemas também que envolvem muito esse assunto e é importante sempre a gente entender, né, mais os reflexos econômicos com uma visão aí mais aprofundada de um especialista. Muito obrigada pela sua participação, por nos ajudar, né, a entender um pouco mais desse assunto. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Foi um prazer, Paulo, estou à disposição. Boa tarde. Obrigada, até a próxima. Conversamos então